novamente aqui nesse lugar bonito e agradável. Estamos lendo o livro O Lar Adventista. Estamos no capítulo 10, quando é necessário um conselho. E o tema de hoje, a oração é necessária para decisões acertadas. Esse é o tema que começa a leitura do dia de hoje. Oração. Já quero lhe aconselhar, por isso que eu estou com essa camisa Amigos de Oração. Quero lhe aconselhar. Tenha alguém cristão para orar com você. Quer seja um homem ou quer seja uma mulher. Meu conselho é, se você é homem, busque um amigo homem para orar com você. Se você é mulher, busque uma amiga mulher para orar com você, pelo seu relacionamento, pela sua família. Vale muito atender à oração e atender aos conselhos e orientações vindas do livro O Lar Adventista. Vamos para a leitura? Diz assim: se homens e mulheres têm o hábito de orar 2 vezes ao dia antes de pensar em casamento, devem fazê-lo 4 vezes quando pensam em dar esse passo. Percebeu que casamento é coisa muito importante? É uma decisão que vale para a vida toda. Afinal de contas, o voto conjugal é até que a morte os separe. Portanto, se você tem o hábito de orar 2 vezes ao dia, ore 4 para o seu relacionamento conjugal. Se você tem o hábito de orar 4 vezes ao dia, ore 8. Ore em dobro pela sua família, para dar um passo na direção certa. Lembre-se que nós já lemos que um passo em falso é para uma caminhada ao pecado. Não dê o primeiro passo errado. Busque a orientação de Deus. O casamento é uma coisa que influenciará e afetará a nossa vida, tanto neste mundo como no futuro. Por isso eu já quero lhe orientar agora, desde o início, um hino para você cantar. Pesquise aí no YouTube, Novo Inário Adventista, Falar com Deus. É um hino bonito, que menciona que falar com Deus é o que eu preciso. Orar a Deus faz bem à alma. Fale com Deus. Ore continuamente. Tenha um amigo ou uma amiga de oração. Seja amigo e amiga de oração de alguém. Continuando a leitura. A maioria dos casamentos do nosso tempo e a maneira em que se realizam tornam-se um dos sinais dos últimos dias. Sabe o que isso significa? Jesus está perto de voltar. E quando ele estava com os seus discípulos mencionando a respeito da destruição de Jerusalém, do templo que os discípulos estavam admirados com a beleza que existia, Jesus falou que aquilo ia ser tudo destruído. E eles então perguntaram para Jesus, quando acontecerá isso? Que sinais haverá da tua vinda? Jesus deu ali orientações sobre a destruição de Jerusalém, mas também sobre alguns fatos, acontecimentos que antecederiam a sua volta a este mundo para nos buscar e levar para a casa que ele está preparando. Os casamentos do nosso tempo são um dos sinais de que Jesus está perto de voltar. Os homens e as mulheres são tão persistentes, tão obstinados, que deixam Deus fora de questão. Que lamentável isso. Deus nos criou, Deus nos fez, Deus nos ama. Deus ele pagou um preço caro pela sua vida e pela minha vida para nos fazer feliz. Deus ele se tornou um ser humano para nos ensinar a ter uma vida repleta de bondade, de felicidade, uma vida que reflita a vontade dele. E ele fez tudo isso por amar a você e por amar a mim. Não se esqueça de Deus. Não tire Deus da sua vida. Pelo contrário, busque Deus em primeiro lugar e a sua vida fará diferença.
Continuando, esses casais põem de lado a religião, como se ela não tivesse parte a desempenhar nessa solene e importante questão, o casamento. As crenças religiosas, os princípios estabelecidos na palavra de Deus, são por demais importantes. Não se desvie dela. Não se desvie da Bíblia. Acompanhe os ensinos da Bíblia. Por isso eu já quero lhe sugerir um texto para você ler. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 5 em diante. Vai até o final do capítulo. Você verá ali alguns sinais que antecedem a volta de Jesus Cristo. Não permita que esses sinais lhe afastem de Jesus. Não é para você ter medo dele, de Jesus Cristo, em função das coisas ruins que ali estão escritas. Porque Jesus o ama, o protege, a protege, e ele fará de você mais do que vencedor, mais do que vencedora, se você der atenção aos conselhos da palavra de Deus. Dando continuidade, o livro menciona quando a paixão é surda ao conselho. Lembre-se, paixão é passageira, o amor é eterno. Duas pessoas travam conhecimento, apaixonam-se uma pela outra e toda a sua questão é absorvida. A razão fica cega, o discernimento é levado de vencida. A razão não pode ser cega, porque o amor vê, o amor ouve, o amor fala. A paixão, por outro lado, essa é cega. Seja racional nos seus relacionamentos. Essas duas pessoas não se submetem a qualquer conselho ou controle, mas insistem em seguir sua própria vontade, a despeito das consequências. Toda causa gera um efeito. Tudo aquilo que nós fazemos ou produz frutos para a eternidade, ou produz frutos podres, que não servem para nada. Permaneça em Deus, busque os conselhos da palavra de Deus, e você terá uma vida com consequências eternas, de vida eterna. O contrário também tem consequências eternas, mas é morte eterna. Como uma epidemia ou doença contagiosa que deve seguir o seu curso, assim é a paixão que os possui, e parece não haver meio de acabar. Busque um amigo de oração. E se você está envolvido numa paixão, permita que seu amigo, sua amiga, ore por você, para que lhe afaste dessa paixão, para que você entenda, compreenda e ame de verdade. Talvez pessoas ao seu redor compreendam que venham os dois a se casar, mas isto só trará em resultado uma existência de infelicidade por toda a vida. Não busque conselhos de pessoas que não são cristãs. Busque conselhos vindos da sabedoria dos céus. Todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente a cada um, diz o livro de Tiago. Mas os rogos, as exortações são em vão. Por favor, você que está assistindo esse vídeo, você que está acompanhando a leitura do livro O Lar Adventista, dê atenção a isso. Não feche os seus ouvidos, não feche os seus olhos para esses conselhos e orientações. Talvez por uma união assim, que é paixão, a utilidade de uma pessoa a quem Deus abençoaria em seu serviço venha a ser prejudicada e destruída. Porém, o raciocínio e a persuasão são igualmente desatendidos. Tudo quanto possa ser dito por homens e mulheres de experiência demonstra-se infrutífero. Dê atenção a casais com experiência. Busque o conselho de um casal cristão que está casado há muitos anos e atua servindo a Deus na igreja. É impotente para mudar a decisão a que seus desejos os levaram. Busque conselhos de Deus.
Deixe Ele orientar sua vida. Perdem o interesse na reunião de oração e em tudo quanto diz respeito à vida religiosa. Sua vida será um fracasso sem Deus. Não faça isso. Acham-se de todo absorvidos um com o outro e os deveres da vida são negligenciados como se fossem coisa de pequena importância. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem cultos de oração. Encontre no site adventistas.org uma igreja. Busque a Deus. Veja quando são os cultos. Participe, vá fazer uma visita à Igreja Adventista e busque a orientação de um casal cristão para você ter uma vida feliz. Vamos orar? Amado Deus e Pai, graças nós te damos pelas orientações e conselhos contidos neste livro, O Lar Adventista. Que possamos, ó Senhor, não sermos irracionais, emotivos, egoístas, mas que possamos dar atenção à Tua voz, a um casal cristão, buscar um amigo ou uma amiga de oração, para termos assim a Tua bênção no nosso relacionamento conjugal. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sejamos a força da nação.